Olá, aqui estamos outra vez, em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição da minha tradução de Lucas. Estamos agora no capítulo 9, verso 18. Eu vou ler os versos 18 a 22. E aconteceu que, estando ele orando a sós, chegaram a ele os discípulos e ele perguntou-lhes, dizendo: Quem dizem as multidões que eu sou? Respondendo, eles disseram: João o Batizador, mas outros Elias, ainda outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Aí ele disse: Mas vocês, quem dizem que eu sou? Pedro respondeu e disse: O Cristo de Deus. Aí ele os advertiu severamente, ordenando que não contassem isso a ninguém. E disse: É necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e seja morto, e seja ressuscitado no terceiro dia. Que as multidões estivessem falando assim não é novidade. O que vem ao caso aqui é a pergunta que Jesus dirige a eles, verso 20, vocês, quem dizem que eu sou? Aí Pedro responde, pelos outros imaginamos assim, o Cristo de Deus. Como ele estava falando hebraico, ele teria dito o Messias de Deus. Agora, curiosamente, alguém poderia achar pelo menos, que com isso Jesus adverte aqui severamente, que não contassem isso a ninguém. Mas peraí, o que é isso? É que já estamos do lado de cá da dobradiça que a gente já falou. As lideranças religiosas do povo judeu já tinham rejeitado Jesus formalmente enquanto Messias. E, portanto, agora o caminho era diretamente para a cruz. É isso que, então, em seguida, Jesus vai dizer. Então, como as lideranças tinham rejeitado Jesus, então, mesmo teoricamente, se teria sido possível Jesus dar início ao reino messiânico, mas com a rejeição, essa teoria, essa hipótese acabou, agora é a cruz mesmo. Então, com isso, Jesus não quer que os discípulos vão dizendo que ele seja o Messias, aparentemente. Não falar isso. Porque ele, em seguida, verso 22, já vai dizendo que ele vai, no caso a Jerusalém, ele vai sofrer tudo que vai sofrer, inclusive ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Isso aí não entrou na cabeça deles, eles não conseguiram assimilar nem o fato que ele iria morrer, e menos ainda a ressurreição simplesmente de alguma forma não entrou. Não conseguiram entender aquilo. Também nunca tinha acontecido isso antes. Se alguém estava com ideias mirabolantes na cabeça de um reino e como queria ser grande e bom no reino, Jesus já vai matando essa ideia. Vamos ler agora versos 23 a 27. Podemos entender, desculpe aí, vou abrir parênteses aqui, podemos entender que houve um intervalo entre o verso 22 e 23, que lá ele era só com os discípulos, agora aqui, obviamente, tem mais pessoas ao redor e ele está se dirigindo a todo mundo, não somente aos 12. Voltando agora ao texto, então ele disse a todos: Se alguém deseja vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quer que queira salvar a sua vida, a desperdiçará. Mas quem quer que desperdice, entre aspas, a sua vida por minha causa, este a salvará. E mais,
Que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, mas desperdiçar-se ou ter a própria vida confiscada? Sim, porque quem quer que se envergonhe de mim e de minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando ele vier na glória, a dele e do Pai e dos santos anjos. Contudo, eu deveras o digo, alguns dos que aqui presentes certamente não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Agora, a partir aqui do verso 23, Jesus está colocando a dureza, a realidade do discipulado sério. Quer dizer, alguém que quer realmente seguir a Jesus, alguém que quer realmente compromisso com Jesus, seu reino, não é um mar de rosas, como alguém poderia dizer ou querer. Diz aqui, se alguém deseja vir após mim, Jesus, negue-se a si mesmo. Começa por aí, você tem que se autonegar. Negar o seu suposto direito de mandar no nariz. Você tem que negar suas ideias, suas ambições, enfim, para abraçar a vontade dele e o programa que ele tem para a sua vida e a minha vida. Negue-se a si mesmo, é isso aí, tem que negar-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Uns 10, 11, 12, 13% dos manuscritos gregos acrescentam diariamente, como em quase todas as versões. Mas quem tomou a cruz está com ela, então não faz muita diferença. Se você está carregando uma cruz, é todo dia mesmo. O que me incomoda aqui, se posso me expressar dessa forma, parece que ficar sem cruz não é opção para quem quer seguir Jesus. Quer dizer, negue-se a si mesmo. Quer dizer, aí, Jesus diz, se alguém deseja vir após mim, é essa o que você quer, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz. Se você toma, então você está recebendo, assumindo a cruz. Aí parece que não. Quem quer seguir a Jesus não tem como ficar sem cruz. A questão é que o que vai exatamente ser essa cruz varia de caso em caso. Então a minha cruz é uma, a cruz de você é outra, a cruz do terceiro é assim noite adentro. Agora ficar sem cruz, você poderia até querer, não, mas será? Para quê? Por que não podemos ficar sem cruz? Não sei. A respeito do próprio Filho, no entanto, Jeová Filho, o soberano Criador, quando ele se encarnou por aqui, diz o texto a respeito dele, lá em Hebreus, que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Então, se ele teve que sofrer para aprender, e calcule aqui nós. Infelizmente, parece que o ser humano só aprende sofrendo. A gente só aprende apanhando. Duro é apanhar sem aprender. Aí que você perdeu o sofrimento. Quer gostemos que não está aí. Cruz. Prosseguindo Jesus, então, verso 24. Quem quer que queira salvar, entre aspas, a sua vida, a desperdiçará. Mas quem quer que desperdice a sua vida por minha causa, este a salvará. Eu entendo que aqui Jesus está falando do potencial que a sua vida representa. Quer dizer, a sua vida, a minha vida, o potencial da nossa vida. E a única maneira de não jogar fora esse potencial, enfim, de não desperdiçar a vida, é viver em função do reino. O que está em jogo aqui é a sua vida, não a alma. É a vida vivida.
hoje, amanhã, depois. O potencial que representa a minha vida, aquilo que eu poderia alcançar ou fazer nesta vida, aquilo para o qual eu fui criado, aquilo que Deus tem para eu resolver, alcançar e fazer nesta vida, o meu potencial só tem uma maneira de alcançar. É viver em função do reino de Deus, do reino de Cristo. Eu entendo que está assim exatamente, é isso que está na 1 Coríntios capítulo 3, versos 11 a 15. Eu vou me deter aqui, que isso aqui é sumamente importante. Lendo, ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E, se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, prejuízo. Mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Ora, gente, isto aqui, eu entendo que em primeiro plano está dizendo respeito a obreiro de Deus na igreja, mas obviamente também diz respeito, assim me parece, às nossas vidas individuais. Quer dizer, uma vez que você pertence a Jesus. Se você não pertence a Jesus, então ele não pode ser o fundamento de sua vida. Mas uma vez pertencendo a Jesus, então a questão aqui é galardão. 14. Tem um texto, me esqueço agora, em Coríntios, em algum lugar, diz que quer comais, que quer bebais, quer comais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por quê? É exatamente assim que a gente transforma as nossas vidas, porque a glória de Deus é eterna. Então, qualquer coisa que eu fizer para a glória de Deus, então essa coisa é transformada. Como a glória de Deus é eterna, então eu fazendo para a glória de Deus, isso que eu faço, então adquire valor eterno, vai para o céu. Nos termos aqui deste texto, vira ouro, prata, que passa pelo fogo. Se fogo tem algum efeito em ouro e prata, meramente purifica. Quer dizer, o metal passa do outro lado, melhor ainda. Agora, feno, palha, você já sabe. Tem até a expressão, fogo de palha. Não sei se você já presenciou fisicamente um belo fogo de palha, mas é impressionante. Não demora muito, não. Fica, então, esse pó fino. O que está em jogo exatamente é a nossa vida vivida. O que eu fiz hoje, o que eu fiz ontem, o que eu vou fazer amanhã. Você também, quer dizer, a nossa vida vivida é isso que está em jogo. O que eu fizer, então, para a glória de Deus, isso se transforma em ouro e prata. O que eu fizer visando assim minhas próprias ambições, desejos, quereres, enfim, isso aí é feno, é palha e não vai passar pelo fogo. Aqui no verso 15 diz: quem presenciar sua vida sendo queimada porque trabalhou, viveu em torno de suas próprias ideias, quereres, desejos, então, ele vai sofrer detrimento, diz aqui, então prejuízo. Atenção, o tal será salvo todavia como pelo fogo. Ele passa raspando, chega no outro lado chamuscado, nu, sem nada. Agora, convenhamos que é melhor chegar do que nu e chamuscado do que não chegar. Mas eu declaro que eu gostaria de chegar lá em melhores condições. A questão exatamente, enfim, é
salvar ou perder a sua vida vivida, o potencial que representa a sua vida, o que você poderia ter alcançado, o que poderia ter resolvido, o que você poderia ter representado para o reino de Cristo na Terra. Essa é a questão. Não. Muita gente vai simplesmente ver a vida queimada, pode até salvar a alma, mas vai constatar que jogou fora a vida. A vida. Tudo que poderia ter alcançado, não alcançou. Jogou fora. Calamitoso. Triste mesmo, isso é triste. Verso 25. Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Está aí esses ricaços, bilhões de dólares. E aí? Vão passar a eternidade no fogo? O que adiantou? Desperdiçar-se ou ter a própria vida confiscada. Quem viveu para Satanás jogou fora a vida e até a vida será confiscada, vai perder mesmo. Porque aqui diz Jesus, quem se envergonhar de mim, mas o Filho do Homem vai se envergonhar também. E diz em passagem paralela, perante o próprio Pai. Então, aí Jesus vai negar. Não, esse aí não é meu, não. Não conheço não, ele não. É melhor pensar muito bem no que representa a tua vida, para onde você vai, o que é que você quer. Você precisa pensar no futuro, não só agora não, no porvir. Aí no verso 27, Jesus troca totalmente de assunto. Tem alguns aqui presentes que nem vão morrer, provar a morte, até que vejam o reino de Deus. No caso, exatamente 3, Pedro, João e Tiago. Isso vamos ver agora a seguir, versos 28. Eu vou ver a 31, a coisa vai até 36, na verdade, mas vamos ler agora só até o verso 31. Ora, aconteceu que, uns 8 dias após estas palavras, ele, Jesus, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. E sucedeu que, enquanto ele orava, a aparência de seu rosto se transformou e sua roupa ficou branca, rebrilhante. Ponto. De repente, 2 homens começaram a conversar com ele, que eram Moisés e Elias. E eles apareceram com glória e explicavam a sua partida que ele estava prestes a cumprir em Jerusalém. Textos paralelos falam de um monte alto. Na verdade é que nós não sabemos qual foi aquele monte. Então também não faz diferença. Lucas aqui deixa claro que eles pernoitaram lá em cima. Ficaram lá algum tempo. Por isso que o pessoal vai ficar com sono, vamos ver já. Mas primeiro, Jesus de fato foi transfigurado, transformado, ficou tudo brilhante. Só que aquilo não foi só pelo exercício, não. É que Jesus ia receber uma visita, como de fato recebeu Moisés e Elias. Atenção para o verso 31. Aqui está a explicação do porquê da coisa. Eles apareceram com glória, eles também estavam com brilho, aparentemente, para quê? E explicavam a sua partida. Eu coloco essa palavra entre aspas. O fato aqui é exatamente, eles estão dando os detalhes concernentes ao desfecho do plano, quer dizer, a cruz, a ressurreição, tudo que ia acontecer. O cronograma é isso que eles explicaram, compartilharam com Jesus a partir do próprio Pai, explicando a ele o que iria acontecer com ele, Jesus, em Jerusalém. Está aqui, estava prestes a cumprir em Jerusalém. Então, foi isso que estava acontecendo. Agora, Jesus levou esses 3 lá para testemunhar, para presenciar.
Mas vamos ver uma coisa curiosa logo mais aqui em seguida. Eu vou ler agora versos 32 a 36. Ainda estamos lá em cima. Já Pedro e seus companheiros estavam com muito sono, mas ficando bem despertos, eles viram a sua glória e os dois homens que estavam com ele. Aí aconteceu. Quando estes estavam se apartando dele, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. E devamos fazer 3 abrigos, um para ti, um para Moisés e um para Elias, não sabendo o que dizia. Mas enquanto ele estava dizendo isto, veio uma nuvem e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E uma voz saiu da nuvem dizendo: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quando a voz havia cessado, eles viram só Jesus. Abre parênteses, eles guardaram silêncio e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto, fecha parênteses. O que transparece aqui que aparentemente os 3 homens ficaram com sono e pernoitaram a noite toda. Mas no momento que os 2, Moisés e Elias, agora vão se mandar ir embora, aí o pessoal acorda, aí Pedro não quer perder a oportunidade, sei lá. Mestre, é bom estarmos aqui. Parece que ele queria segurar os 2, segurar Moisés e Elias. Aliás, como é que Pedro sabia quem eles eram, hein? Como é que Pedro sabia que eram Moisés e Elias? Ele fala aqui, um para Moisés e um para Elias. Como é que ele sabia? Nunca tinha encontrado com eles? Não sei, o texto não diz como é que Pedro soube. Só que Pedro estava falando sem ter sido convidado. Não havia por que ele desandar a boca. Diz aqui mesmo, sem saber o que estava fazendo, estava dizendo. Muito impetuoso por vezes. Só que o pai não gostou. O pai não gostou, veio uma nuvem. Essa nuvem não foi assim qualquer nuvenzinha, não. Os 3 ficaram com medo só entrando na nuvem. A nuvem tinha qualquer característica assim. Aí uma voz. Você sabe, Pedro nunca esqueceu essa voz. Deixa eu ver aqui para você ler a segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. A segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Agora, de fato, é o verso 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: Este é o meu Filho amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu. Agora, Pedro inventa a expressão magnífica glória. Nós não achamos isso em outro canto. A magnífica glória. A seguinte voz, Pedro nunca esqueceu aquela voz, mesmo porque a voz foi dirigida a ele. Como assim? A ele ouvi. Quem estava falando ali? Era Pedro, então era para Pedro calar a boca. O pai disse: Olha, cala essa boca. Quem tem que falar é meu filho. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. Aí, quando a voz cessou, a nuvem também, em textos para todo mundo caiu no chão. Mas depois a nuvem foi e tal, aí aí também Moisés e Elias estavam longe, só tinha Jesus
Agora, em vez de este é meu filho amado, 0,5% dos manuscritos gregos de qualidade objetivamente inferior trazem escolhido. E não é que esse 0,5% é seguido pela nova versão internacional, a linguagem de hoje é atualizada e assim por diante. Agora, a nova versão internacional ainda nos brinda com uma nota de rodapé que diz assim: vários manuscritos dizem o amado. Eles utilizam o vocábulo vários para dizer respeito a 1.700 contra 6. Vários, 1.700 é vários contra 6? Isso é desonesto. Isso é um uso desonesto da língua nacional. Você não usa vários para dizer respeito a 1.700 contra 6. Os 6 que seriam vários, na hipótese. Não sei, nem entendo como é que esse pessoal é capaz de fazer uma coisa dessas. Nos textos paralelos, Jesus mesmo deu ordem a eles, mandando que eles não mencionassem nada até após a ressurreição. Isso você vai achar em Marcos capítulo 9, verso 9. Então, o que aqui está, eles guardaram silêncio, porque Jesus mandou mesmo, e eles obedeceram. Eu entendo que quando Jesus cá atrás havia dito que alguns aqui presentes não vão provar a morte até que vejam o reino de Deus, eu digo que o que esses três, Pedro, João e Tiago, presenciaram foi um microcosmo do reino. Porque está aí Jesus, o rei, glorificado, está aí Moisés e Elias também glorificados, os santos já glorificados, mas estavam aí também os 3 homens representando os habitantes ainda aqui na terra durante o reino. Então estava aí o rei, os glorificados e os ainda aqui na terra, tudo presente. Um microcosmo do reino messiânico futuro que ainda vem por aí. Então Jesus falou a verdade. E esses 3 presenciaram, de certa forma, tiveram assim um gostinho do reino. Então, podemos prosseguir agora com os versos 37 a 43. Ora, aconteceu no dia seguinte que, quando desceram do monte, veio ao encontro dele uma grande multidão. Aí, do meio da multidão, um homem bradou, dizendo: Mestre, rogo-te que olhes para meu filho, pois é o único que tenho. É que o espírito o toma e em seguida ele grita e o faz esfumar em convulsões e custa largá-lo. E o está destruindo. Supliquei a teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Aí Jesus respondeu e disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco e terei de vos suportar? Traze-me aqui o teu filho. Mas quando ele ainda vinha, o demônio o derrubou e o convulsionou. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o devolveu a seu pai. E todos ficaram atônitos perante a majestade de Deus. Aqui o verso 37 diz claramente que era no dia seguinte, quando desceram, então pernoitaram lá em cima, sim senhor. Cá embaixo tinha gente esperando. Pedro queria ficar lá no monte. Aliás, não só, tem muito crente que quer ficar lá no monte. Só que cá embaixo tem demônio. O pessoal que não, mas tem que descer, cá embaixo tem serviço. Uma grande multidão aguardando Jesus. Aí o coitado do pai lá, ele brada lá, mestre, tal e tal. Supliquei a teus discípulos que os expulsassem, mas eles não conseguiram. Interessante, que durante o giro, eu entendo que nenhum demônio conseguiu resistir, que Jesus deu a eles a autoridade para expulsar todos os demônios.
Mas aqui não. Este aqui eles não conseguiram. Também não estavam mais no giro. Agora é outro momento. Agora, quando Jesus aqui fala de uma geração incrédula e perversa, agora esse vocábulo perversa, convenhamos, é meio pesado, não? A quem será que Jesus estava dirigindo essa palavra? Geração incrédula e perversa. Seria a multidão? Não sei, eu desconfio comigo que ele estava se dirigindo aos seus discípulos. Mas como assim? Eu digo que rejeitar a verdade e as evidências é ser perverso. Para nós, ser perverso é um sujeito que faz assim barbaridades monstruosas. Sim, com certeza. Mas rejeitar a verdade e as evidências é ser perverso. Perverso. Rejeitando conscientemente a verdade. Agora, entendo que de fato o vocábulo foi endereçado aos discípulos. Por quê? Porque eles deveriam saber melhor. Olha, eles tinham presenciado tanto milagre, eles tinham visto tanta coisa que Jesus fazia. E nós? Será que nós aqui estamos levando a vida com base na verdade e nas evidências? Tudo que nós conhecemos dentro da palavra de Deus, será que estamos? Mesmo? É muito fácil criticar aqueles discípulos, mas nós faríamos melhor? Estamos fazendo melhor? Não sei. Jesus se dirige ao Pai. Traz aqui, filho. Aí o demônio joga no chão, etc., mas vai embora. Então, o menino é totalmente curado, devolvido ao Pai. Agora, verso 43 diz que todos ficaram atônitos perante a majestade de Deus. Por que majestade? Não sei. Eu acho a escolha do vocábulo curiosa. A majestade de Deus. Bom, por que não? Prosseguindo então um pouquinho, eu vou ler até o verso 45. Mas enquanto todos estavam se maravilhando de todas as coisas que Jesus fazia, ele disse a seus discípulos: colocam essas palavras dentro dos ouvidos. É que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, ou de homens. Mas eles não conseguiram entender esse dizer. Aliás, foi-lhes encoberto, para que não o compreendessem, e tinham medo de interrogá-lo a respeito. Agora Jesus já tinha dito, agora mesmo há pouco já comentamos, Jesus dizendo que ele tinha que ir a Jerusalém, sofrer, morrer, ressuscitar no terceiro dia. Aqui não entra em todo esse detalhe, meramente fala de que ele vai ser entregue nas mãos de homens. Jesus agora está com o rosto virado para Jerusalém. É que, assim entendo, Moisés e Elias haviam entregue o cronograma para o desfecho. Então, agora Jesus está prevenindo disso. Agora é para lá que nós vamos. E vai ser assim. Agora, quando aqui no verso 45 diz que foi-lhes encoberto, essa voz passiva pede uma explicação. Encoberto por quem? Eu digo que presumivelmente não foi por Deus, porque pelo que vai seguir em seguida, a partir aqui do verso 46. Porque logo em seguida eclodiu a discussão entre eles de quem seria o maior. Isso não é de Deus, não. Então, provavelmente o inimigo agindo na cabeça deles. Vou ler então em seguida agora versos 46 a 48. Começou então
uma discussão entre eles sobre qual deles seria o maior. Aí Jesus, percebendo o raciocínio do coração deles, tomou uma criancinha e a colocou em pé ao seu lado. E disse-lhes: quem quer que receba esta criança em meu nome, recebe a mim. E quem quer que receba a mim, recebe aquele que me enviou. E mais, aquele que for o menor entre vocês todos, esse é que será grande. Repetidas vezes o texto diz que Jesus, de fato, lia o pensamento dos outros, sabia o que estava no coração dos outros. Mais uma vez aqui. Então, sempre Jesus demonstrou um carinho especial para com os pequeninos, as crianças, sempre. E ficou realmente com raiva quando o pessoal quis empatar a chegada deles. Agora, quem recebe uma criança, esta criança, em meu nome, aí que está a questão. Em meu nome, recebe a mim. E quem quer que receba a mim, recebe aquele que me enviou. Então, é o vínculo que Jesus sempre também enfatizia, a sua procedência, o Pai que o enviou. Você quer ser grande? Deve servir. Servir. Tomar o lugar de quem está servindo. Aí o velho do João muda o assunto. Despista, ou procura despistar. Versos 49 e 50. Aí João reagiu e disse: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e mandamos ele parar, porque não segue conosco. Aí Jesus lhe disse: Não proíbam, porque quem não é contra nós é por nós. Nós temos essa tendência por vezes. Nós achamos que nós é que estamos certos, nós é que somos os grandes, nós é que nós é. E quem não está conosco é porque nós gostamos de desprezar, não? Não foi o caso, Jesus não aceitou essa tese, não. Não. Quem não é contra nós é por nós, dizendo ele. Agora, preciso esclarecer que 20% dos manuscritos gregos trazem que não é por vós em vez de nós por nós. Mas não faz muita diferença neste caso, não. Agora podemos prosseguir e ver os versos 51 a 56. Ora, aconteceu que, como os dias até a sua ascensão estavam se completando, ele partiu resolutamente para Jerusalém, saindo da Galileia. E enviou mensageiros à sua frente. E indo eles, entraram num povoado dos samaritanos, para lhe fazer os preparativos. Mas eles não o receberam, porque ele estava se dirigindo para Jerusalém. Pronto, ao verem isso, os seus discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para consumi-los, assim como fez Elias? Mas voltando-se, ele repreendeu-os, dizendo: Vocês não sabem de que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la. E eles foram para outro povoado. Eu acho curioso que aqui no verso 51, Lucas coloca a palavra ascensão. Não fala de sua morte e sua ressurreição, fala a ascensão. Não sei porquê, mas me intriga. Hebreus diz que Jesus suportou a cruz pelo gozo que lhe estava proposto. E a ascensão representou a culminação do programa que o Filho tinha de cumprir para haver aquele gozo. Foi a ascensão quando ele, de fato, abandonou a terra e voltou para o lado do Pai.
A ascensão está aqui. Então Jesus agora é Jerusalém. É para lá que nós temos que ir. O cronograma já estava andando. Entre Galileia e Judeia tinha Samaria. Então eles iam atravessar. Aí ele queria pernoitar num certo povoado dos samaritanos. Como ele era, primeiro era judeu, depois estava indo. Não queriam. Rejeitaram. Aqui não. Aí os dois, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que em outro momento Jesus chamou de filhos de trovão, eles querem fogo do céu. Olha, esses dois tinham estado lá no monte da transfiguração. Tá? Eles tinham passado por privilégio. Eles agora estão querendo, assim, imitar Elias, chamar fogo do céu. Mas Jesus os repreende. Olha, vocês nem sabem que tipo de espírito vocês são. Eu não vim para destruir as vidas, eu vim para salvar. Então não era o momento. Um dia o juízo de Deus vai cair. Mas não era o momento, não era o caso. Só porque eles não queriam dar assim pernoite para Jesus e seus discípulos, é por isso que tinha que vir fogo do céu, o que era um juízo assim severo demais em frente ao equívoco, como queira chamar, falta de atenção, falta de... não era. Então, a reação de Tiago e João era exagerada, convenhamos. Eles não... Era... Mas eu não sei, mas eu sou um pouquinho nessa direção também. Eu estou sempre querendo mandar o juízo de Deus em cima de certos tipos. Convenhamos que não falta realmente perverso na vida pública, não falta corrupto, não falta sempre. Não falta. Mas Deus sabe o momento certo para exercer juízo e a gente aqui não. Então, Jesus, calma com isso. Vocês nem sabem que tipo de espírito vocês são. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Um dia virá o juízo, mas na primeira vinda de Jesus, ele não veio aqui para destruir, não, ele veio aqui para salvar. Aqui nós temos esse tipo de problema que eu não gosto de comentar, mas como fez Elias, cortado por 1% dos manuscritos, e aquela turma segue. Um pouco mais sério, 27% dos manuscritos gregos omitem, dizendo: vocês não sabem que tipo de espírito vocês são. Aliás, o Filho do Homem não veio para destruir a vida, mas para salvá-los. E, calamitosamente, muitas versões modernas seguem esses 27%, cortam fora tudo isso. Aliás, praticamente versos 55 e 56. Metade de 55, quase todos 50. Isso é muito desnecessário. Vamos seguir 73%, incluindo a melhor linha de transmissão. Mesmo porque o dizer aqui que eles querem cortar fora, o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-lo, esse dizer é importante demais, é precioso demais, não deve ser cortado fora esse dizer, não. E mormente com base tão fraca. Não, o texto mesmo é aquilo que eu li. Bom, podemos prosseguir mais um pouquinho. 57a. Eu vou ver, são 3 casos aqui, mas vamos ler assim um por um. 57 e 58 é o custo do discipulado. Então, aconteceu que, seguindo eles pelo caminho, alguém, não sabemos quem, alguém disse a ele: Senhor, eu te seguirei por onde quer que fores. Aí Jesus lhe disse: as raposas têm tocas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar sua cabeça.
nem sempre as pessoas entendem o que estão dizendo. Aparentemente, esse sujeito achava que seria uma boa seguir Jesus. Mas Jesus não. Olha, eu nem tenho onde deitar a cabeça. Você tem que entender que muitas vezes eles caminhando, nem sempre eles pernoitaram assim numa vila, num povoado. Podem saber que muitas vezes eles tinham que dormir assim ao relento, debaixo de uma árvore, à beira do caminho. E Jesus, então, uma vez que ele abandonou Nazaré e a empresa do pai e tal, a carpintaria, então ele estava em Capernaum. Nós sabemos se ele comprou a casa, provavelmente estava alugando a casa lá em Capernaum, porque ele sabia que não ia ser durante tanto tempo. O fato é que aqui embaixo ele não tinha. Aí tem um outro. Só que aqui é Jesus que fala, 59 a 60. Então ele disse a outro, segue-me. Mas ele disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Aí Jesus lhe disse, deixa que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e proclama o reino de Deus. Mas que coisa! Parece muito duro. Como alguém que já morreu fisicamente não pode fazer nada, o primeiro mortos se refere a pessoas espiritualmente mortas. Você entendeu? Jesus diz, deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Esse primeiro morto, obviamente, não pode ser pessoas que já morreram, porque eles não poderiam fazer nada. Então, deixe que os mortos, esses mortos, mortos espiritualmente, essas pessoas não têm compromisso com Cristo, seu reino, deixa que eles façam esse tipo de coisa. Claro que um discípulo verdadeiro de Deus não deve se deixar desviar da vontade de Deus por tais pessoas. É claro também que os mortos não vão entender semelhante atitude da parte do discípulo, mas ele deve ficar com ele. Veja bem, o que acontece se o tal pai não morrer por mais 10 ou 20 anos? O rapaz disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar meu pai. Ele sabe quando o pai vai morrer? E se o pai durar mais 10 anos ou mais 20 anos? Se você adiar o fazer da vontade de Deus por motivo assim, é bem possível, se não provável, que você termina nunca fazendo. Quer dizer, você fica lá esperando a morte do pai, aí vai 1 ano, 10 anos, não, acabou. Sua vida passou e você não fez a vontade de Deus. Então Jesus estava sendo duro, mas é assim mesmo. Lamento, mas é assim mesmo. Nós temos que escolher de que lado nós estamos. Estamos com o reino, vamos viver em função do reino. Os que estão do outro lado não vão entender. Não vão entender, não, Senhor. E daí? Nós temos que escolher a coisa certa. Se os outros entendem que não. Sim, não. Quando eu levei minha esposa para a selva amazônica para morar com índio, muita gente não entendeu. Absolutamente não entendeu. Que coisa? Me chamaram de irresponsável. Que coisa é essa? Você vai levar a família para... Não, você poderia ficar na cidade e passar muito bem. Quer dizer, quem está do outro lado não vai entender. Alguém que tem compromisso realmente com o reino e que vai obedecer às ordens de Deus. E essas ordens nem sempre são tão fáceis assim. A pessoa não vai entender. Daí, 61 a 62. Jesus, outra vez, e disse ainda... Não, perdão, é outro que vai falar. E disse ainda outro, eu te seguirei, Senhor, mas permita primeiro que eu vá me despedir dos que estão em minha casa. Mas Jesus lhe disse, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Agora, isso aqui parece até razoável. Não, você volta em casa para despedir, por que não? Seguinte, se você voltar para se despedir, o que eles vão fazer?
Eles vão chorar, eles vão reclamar, eles vão fazer de tudo para levar você a desistir. Isso já aconteceu tantas vezes. É isso aí mesmo. Aí Jesus, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Não pode não. Jesus está exigindo compromisso total. Isso aí. Lamento, mas é isso. É compromisso total. Aqui, se quer olhar para trás. Por quê? Porque antigamente se arava com arado puxado por boi e tal. Aí, então, para você manter assim um sulco reto, você não pode desviar para lá e muito menos olhar para trás. Você tem que ficar sempre olhando, senão você vai fazer um sulco assim muito estranho. Não. Pode não. Você colocou mão no arado, é para levar em bem, é para seguir, é para levar até onde for. Então, meus irmãos, aqui, a partir do capítulo 10 que chegamos a ele, tem outro assunto. É aqui que Jesus vai enviar os 70 e tal, tem muita coisa a comentar. Então, por hoje, nós vamos nos dar por satisfeitos. Que Deus nos ajude e abençoe.